Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Falando Sério. Para mim, motivo de alegria muito grande estar com vocês aqui através da plataforma do YouTube. Esse meio de comunicação a qual nós estamos aí trazendo as verdades das Escrituras para as pessoas. Eu sou Rivanildo Menezes, professor na área da ciência das Escrituras e religião, e para mim é um prazer ter vocês aqui. Bom, nós vamos estar falando aqui com vocês rapidamente sobre uma grande polêmica, né, principalmente entre o meio teológico, quem serão as duas testemunhas do Apocalipse capítulo 11. Para início de conversa, eu vou fazer apenas um resumo para aqueles que nunca ouviram falar sobre este assunto. Claro, muitas pessoas nem estudam as Escrituras, né, por isso que nunca ouviram falar. Mas a Bíblia fala que no período de grande tribulação que se aproxima, que são um período de 7 anos, haverá duas testemunhas. Essas testemunhas precisam ser testemunhas oculares do Criador, ou testemunhas, né, da verdade. Ninguém sabe ao certo se a palavra testemunha seria testemunha ocular diretamente do Criador, diretamente de Cristo, ou será duas testemunhas da questão de pregar o Evangelho, duas pessoas, etc. Bom, eu tenho aqui uma visão para passar para vocês aqui de um teólogo, né? Ele vai colocar a visão dele aqui sobre essas duas testemunhas. E na visão dele, ele acredita que as testemunhas seria João do Apocalipse e provavelmente Daniel. E aqui é a opinião dele, eu não quero aqui colocar nenhum tipo de polêmica, mas eu quero que vocês ouçam o vídeo dele e depois a gente vai fazer aqui uma análise na escritura e vamos ver se realmente esse pastor, não sei também se é pastor, é claro, se está com razão. Mas as duas testemunhas são os dois homens que terão as mesmas características de Moisés e Elias. Esses dois profetas vão atormentar o governo do anticristo no período tribulacional. Assim que começar a construção do terceiro templo e haver um acordo de paz em Israel, durante o período de 7 anos, nos primeiros 3 anos e meio, o anticristo vai romper esse pacto e as nações vão se rebelar novamente contra Israel. Podemos observar já que nos dias atuais esses indícios já estão acontecendo, né? Principalmente entre o Hamas, o Irã e outros países mais que estão a todo vapor sendo influenciados por forças malignas a liberar, a querer uma terceira guerra mundial, que seria então aí um conflito da batalha do Armagedon. O anticristo governará durante esse período, os 3 anos e meio será um período de falsa paz, as pessoas terão as suas vidas, entre aspas, normais, né? Mas não será normal, é chamado de uma falsa paz, onde o Criador vai enviar duas testemunhas exatamente para desafiar os profetas do anticristo. Né? Então, assim como os profetas fizeram, os falsos profetas, principalmente aqueles profetas lá da época do Egito, quando Moisés desafiou aqueles falsos profetas que tinha no Egito, né? Isso vai acontecer no período tribulacional também. Então, enquanto as duas testemunhas mostrarão os verdadeiros milagres feitos por eles em nome do Eterno, em nome de Jesus, em nome do Criador, eles, com toda certeza, vão fazer que os falsos profetas, que seria a profetaiada da besta, né? Que sobe do mar e sobe da terra, que é o falso profeta, vão fazer supostamente milagres, mas esses milagres serão milagres que são ali feitos pelas tecnologias, né? Não é algo realmente vindo da parte do Criador. E aí, eles serão uma grande pedra no sapato do anticristo. Vamos ver esse vídeo aqui e a gente vai ver se as duas testemunhas que vão estar aqui é Moisés ou é Elias. Vamos ver aqui o que esse líder religioso fala. Também não sei se ele é líder religioso, mas eu quero discordar dele e eu quero colocar aqui o ponto de vista pelo que eu entendo sobre a Escritura. Vamos ouvir primeiro ele aí. As duas testemunhas, elas são testemunhas. Lembra que eu falei que tem um julgamento? Desde que Satanás se rebelou lá no céu, houve um período, um prazo para haver um julgamento. Num julgamento, tem que ter testemunhas. Por isso que muitos falam de Enoque, de Elias, e eu tenho uma teoria, que não é uma doutrina, mas que vai fazer você pensar. Uma testemunha, ela tem que ter feito o quê? Acompanhado. Visto. Ser visto, né? Porque se a testemunha não viu, não é testemunha. Não é testemunha. Ah, mas eu ouvi dizer não. Você viu? Eu vi. Estava lá? Eu vi, eu estava lá. Eu fui levado nesse dia lá.
lá. Eu presenciei, eu vi tudo. Então para quem Deus mostrou tudo? Para João. Para João e para quem mais? Para Paulo. Não. Quem escreveu o Apocalipse, o Velho Testamento? Daniel. Daniel. Então Daniel e João, e tem um versículo em Daniel que ele vai falar que ele viu outros dois. Ele estava tendo uma experiência que ele e o anjo, ele vai ouvir, e ele viu do outro lado do rio, ele viu outros dois. Então eu acredito que Daniel estava conversando com um anjo aqui, e João e conversando com outro anjo lá. Porque o anjo que Daniel fala com ele, e ele levanta as duas mãos para o céu, e ele brada que nem leão, e ele faz um juramento, ele jura por Deus. É a mesma passagem de João. As duas testemunhas descritas no Apocalipse, teoricamente, pelo pastor Lincoln Romano, é João e Daniel. Veja o que está escrito no último versículo de Daniel. Daniel capítulo 12, versículo 13, né? Vou ler a partir do 9. Então disse, não, o 8, ó. Eu vi, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele disse, vai Daniel, pois, porque estas palavras estão fechadas e seladas para o tempo do fim. Então Daniel selou algumas palavras, não foi possível ter falado, porque só poderia falar no tempo do fim. Muitos serão purificados, e muitos embranquecidos. E provado, ele estava falando da igreja antes que a igreja existisse. Mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá. Quantos ímpios entenderão? Nenhum. Mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado, e posta a abominação desoladora, que é o anticristo lá querendo se colocar no lugar de Deus, haverá bem-aventurados que espertar. Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Nessa parte que o pastor fala da questão das duas testemunhas, né? No caso, Daniel e João, o Batista, eu não concordo com ele, mas respeito a posição do pastor. Primeiramente porque não há possibilidade de ser Daniel e João. João, ele foi exilado na ilha de Patmos por amor ao evangelho por volta do ano 96 depois de Cristo, pelo imperador César Augusto Titus Flávios Domidiliano, e ali ele morreu naturalmente, né? Ele teve as revelações escatológicas sobre o final dos tempos, ou seja, o Criador abriu o livro de Daniel para ele. Daniel também, ele morreu. Então, não há possibilidade, porque a Bíblia diz em Hebreus 9:27, ao homem está ordenado por Deus, vindo depois disto o juízo, né? Observe que eu coloquei aí no quadro para você. E para início de discussão, deve-se dizer que a Bíblia não apoia a doutrina da reencarnação. O autor de Hebreus é claro em dizer que os homens estão ordenados a morrer uma única só vez, vindo depois disso o juízo. Né? Então, esta parte aí onde o pastor fala sobre essa questão aí do anticristo se assentar no templo, isso aí está corretíssimo. Mas, respeitosamente, né, eu quero aqui discordar do pastor, porque não há possibilidade nenhuma, porque aos homens foi ordenado morrer uma única vez, depois disso o juízo. Né? As duas testemunhas, elas estarão em Jerusalém, na praça, que espiritualmente se chama Gólgota, ou Caveira, onde o mesmo Senhor foi crucificado. Essa praça em Jerusalém será na frente do templo, o terceiro templo, ali em Israel, para que os verdadeiros, os criadores, os 144 mil, 12 da tribo de Dan, da tribo de Asser, Naftali, Azacar, Zebulun, possam reconhecer que estão adorando ao anticristo e precisam se reconciliar com o eterno e alvo. Então, em Hebreus 9:27 está ordenado que o homem morra uma única vez. Não há possibilidade nenhuma de ser ali Daniel e João Batista, porque os ambos morreram e vieram a falecer. Porém, existe uma outra questão, é que as pessoas dizem categoricamente que Elias estará voltando, né? Elias vai voltar novamente. E na época em que Jesus estava por aqui, quando João Batista estava pregando o evangelho, os discípulos acreditavam que João o Batista era o próprio profeta Elias que haveria de vir, como está registrado em Malaquias capítulo 4, versículo 5. Jesus, nesse caso, ele não afirmou em Mateus 17:12, que João Batista era Elias, então, porque Malaquias profetizou que Elias viria antes do grande e terrível dia do Senhor. E em Mateus 17:12, Jesus está dizendo que João Batista era Elias. Então, como que a gente pode entender isso? Então, para as pessoas que também acreditam que seja Elias e, no caso,
Moisés, mas Moisés também não poderia ser, porque Moisés faleceu. Dois homens que não cumpriram Hebreus 9, 27 seria Elias e, no caso, Enoque. Gênesis capítulo 6, versículo 24, se não falha a memória, Enoque andou com Deus, né? Que era ali o pai de Matusalém, né? O bisneto de Noé. Enoque andou com Deus 365 dias. E então o Criador o levou para si. Então ele foi arrebatado, ele não provou a morte, ele foi levado aos céus. Beleza? Então aí você tem essa possibilidade, seria então o Enoque e então o profeta Elias. Porque o restante da turma, todos os profetas do Antigo Testamento, do Novo, não passaram pela morte, né? Então, quer dizer, todos passaram pela morte. Mas aí também existe uma questão que a gente precisa prestar atenção. Por quê? As pessoas dizem que Elias, né, ele veio no corpo de João Batista, que João Batista seria a reencarnação de João. Mas veja uma coisa interessante, como quebra este argumento também, inclusive que é apoiado pelos espíritas ali de Allan Kardec. Tá? O ensinamento da reencarnação, que se baseia em muitas mortes e reencarnações de uma mesma pessoa. Outro detalhe muito importante e significativo é o fato de que o profeta Elias não morreu, mas foi levado vivo ao céu numa carruagem de fogo, como está registrado no livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. Ora, então se Elias não morreu, como poderia ter se reencarnado em João Batista? Em vez de reencarnação, a Bíblia fala de ressurreição, tá? Então, a Bíblia condena a reencarnação. Então, para aqueles que dizem, né? Mas Jesus falou que João Batista era Elias. Então, Jesus afirmou categoricamente que a reencarnação existe. Olha, na doutrina de Allan Kardec, para uma pessoa reencarnar numa outra, ela precisa morrer. Então, se Elias não morreu e foi levado vivo ao céu, como é que ele pode estar no corpo de João Batista? Ele não morreu, ele precisa ter morrido. Né? Então, essa é uma teoria mentirosa e fajuta. Agora, como o pastor aí falou, Deus pode usar qualquer pessoa, qualquer testemunha, para ser a testemunha do livro do Apocalipse? Pode ressuscitar quem ele quiser. Isso é um problema dele, se é o jeito que ele quer. O Criador tem todo o poder para tudo isso. Mas, dentro da visão escatológica, daquilo que eu tenho estudado durante anos, eu posso dizer para você o seguinte, presta atenção. Eu não acho necessidade, apesar da Bíblia estar dizendo que essas são as duas oliveiras, os dois candelabros, que estão diante do Deus da terra, né? Mas, provavelmente, pode ser, que Elias voltará, mas não Elias e então Enoque. Essa é uma das visões escatológicas. Mas também eu acredito que poderá vir também duas pessoas, presta atenção, homens comuns, preparados, não sei de que genealogia, se fazem parte de alguma das tribos de Israel, mas eu acredito que essas duas testemunhas poderá ser também dois homens comuns, como eu e você, que receberão as mesmas autoridades de Elias e de Moisés, né? Então, olha só, João Batista, ele não era a reencarnação de Elias, porque Elias morreu. João Batista, ele veio no espírito de Elias. No espírito de Elias, quando a Escritura fala, está falando da autoridade dada pelo Espírito do Eterno, pelo Espírito do Santo, né? Não seria Espírito Santo, mas Espírito do Santo. Então, o Espírito do Santo deu a mesma autoridade para Elias e automaticamente passou para João Batista. E também pode dar também para as duas pessoas que têm as autoridades sobre as Escrituras, que conheçam muito bem as Escrituras, para desafiar o governo do anticristo nesse período próximo de tribulação, né? Eles serão mortos pelo falso profeta depois de 3 anos e meio de tribulação, vão trocar presentes uns para com os outros, as pessoas vão se vangloriar, dizendo que esses servos de Deus são inúteis, está vendo? Como o nosso líder nos deu vitória, aqueles que estavam nos atormentando com as palavras de fogo que saem de suas bocas, não é porque a questão do fogo não é literal,
Ali está falando do fogo, que é a autoridade, a palavra. Será uma palavra de ousadia, eles deram palavra de fogo, palavra de verdade, a palavra de confronto, né? E aí o Criador estará com eles, exatamente para desafiar o governo do anticristo e o governo das trevas. Então essa batalha espiritual já está para acontecer há pouco tempo aí no futuro. Basta a gente se preparar. Mas então eu vou dizer para você o seguinte, como eu te falei, né? Então, o ensinamento da reencarnação, que se baseia em muitas mortes, como eu disse para você, Elias teria que ter morrido para João Batista ser a reencarnação dele. Mas os discípulos de Jesus o interrogaram, porque dizem, pois, os escribas, que é necessário que Elias venha primeiro. Então Jesus respondeu, de fato Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não reconheceram. Antes disseram com ele, fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que Jesus estava falando a respeito de João Batista, entendeu? Então veja que os próprios discípulos, depois que Jesus falou, olha, Elias já veio, mas vocês não reconheceram. Até então as pessoas pensaram que João Batista era o Elias encarnado, né? Mas não é, porque aí Jesus está dizendo, Elias já veio, mas vocês não o reconheceram, fizeram com ele tudo o que vocês quiseram. Bateram nele, espancaram ele e cortaram o pescoço dele. Então, aí os discípulos entenderam que Jesus não estava falando da reencarnação de Elias, tá? Entenderam que Jesus estava falando de João Batista, que veio no poder e na autoridade de Elias. Tá? Então tome cuidado com algumas interpretações equivocadas aí das Escrituras. Percebe-se que diz o fim do trecho bíblico? Jesus fala da vinda de Elias e diz que nessa profecia se cumpriu, não com Elias do Antigo Testamento, que está no céu, mas com João Batista, que foi o grande profeta, semelhante a Elias nos dias do rei Acabe. Então eu quero que vocês vejam, para você ter uma ideia, algumas semelhanças entre o profeta. Inclusive os dois usavam roupa de camelo e comiam gafanhoto de mel silvestre também. O gafanhoto, que diz a Bíblia, tá? Não pense você que era que inseto. O João Batista não comia aquele inseto, mas de acordo com alguns estudiosos, existe uma árvore em Israel, nessas regiões da Palestina, chamada gafanhoto, que é uma fruta, tá? Meio comprida, parece o desenho de um feijão. Depois você digita no Google, você vai ver. Então ele se alimentava dessa planta, né? Que ela tinha muitos nutrientes, né? Tinha carboidrato e uma série de benefícios. Então ele se alimentava de mel silvestre e de água. Essa era a alimentação mais poderosa dele ali, dos profetas. Tá? Não é gafanhoto inseto, não. Até isso a Igreja Católica fez uma tradução equivocada. Bom, essa planta que vocês estão vendo aí, eu até peguei a foto para colocar, essa é a planta que o João Batista comia. É uma alfarroba, né? Que ela recebeu o nome de gafanhoto. Tá? Então João Batista se alimentava dessa planta, não é do inseto gafanhoto. Mas isso os pastores, líderes religiosos não vão ensinar para você. Tá? Então você pensa que é o gafanhoto. Tal, etc. Então a semelhança entre os dois é muito grande. Olha aqui, eu coloquei um primeiro quadro e um segundo quadro. Ambos tiveram que denunciar pecados sexuais. Elias na condenação ao culto ao Baal, deus da fertilidade, cujo culto envolvia sexo entre os adoradores. E João Batista na condenação ao comportamento adúltero entre Herodes e Herodíades, que é a mulher do seu irmão Filipe. Está vendo a semelhança? Então, João Batista ele veio na autoridade, no espírito de Elias, ou seja, na mesma autoridade que foi dada pelo Espírito do Santo, que é o Espírito do Criador. Ambos enfrentavam um casal real. Elias enfrentou o rei Acabe e a rainha Jezabel, e João Batista enfrentou o rei Herodes e a sua esposa Herodíades. Elias foi ameaçado de morte por decapitação por Jezabel, a ímpia esposa de Acabe, e João Batista foi decapitado a pedido de Herodíades, a ímpia esposa do rei Herodes. Elias foi perseguido pela polícia do rei Acabe, que buscava prendê-lo, e João Batista foi preso pela polícia do rei Herodes e na prisão foi decapitado. Você está vendo a semelhança aí? Tanto Elias quanto João Batista buscaram uma reforma espiritual entre o povo dos seus dias, chamando as pessoas ao arrependimento e à adoração do Deus verdadeiro. Então, meus irmãos, nós devemos agradecer a Deus pela vida desses dois gigantes na fé e pela coragem de falar a verdade. Então, fale a verdade, mostre a verdade, doa quem doer, não ligue para que falem ou deixe de falar. Pode falar, que se eles falam do Criador, se eles xingam o Criador, se eles morarem, imaginem você. Jesus disse que
nós seremos perseguidos por causa do nome do Criador, tá? Então, que o Criador vos abençoe, que dê muita paz e prosperidade para vocês. E como eu disse, eu acredito que essas duas testemunhas pode ser, não estou afirmando, 2 homens, natural, como qualquer outro, que terão o mesmo espírito e autoridade de Elias e de Moisés, ok? Mas também, é claro, o Criador pode decidir mandar aqui Elias, que não morreu, e pode mandar Enoque. Isso eu não vejo problema nenhum, mas também existe essa possibilidade, tá? Então, um abraço para vocês, se inscreva no canal, e caso você possa ajudar o nosso trabalho, eu gostaria de pedir a sua ajuda, tá? Uma pequena oferta para ajudar o nosso trabalho, já que nós não temos mais apoio na plataforma do YouTube. O Pix do canal é o 31, vou colocar aqui, passei demais aqui, uma coisa feia danada aí, né? Deixa eu pular isso aqui, senão... Isso aqui são outros estudos, tem muita coisa boa que a gente vai trazer aqui para vocês com o tempo, tá? Então fique atento aí, porque vai ter muita coisa legal. Deixa eu voltar lá nas duas testemunhas. Eu estava colocando para vocês aí o Pix do canal, tá? Então, se você puder dar uma força para a gente, qualquer ajuda, qualquer uma oferta que você puder, já dá uma força para a gente. É o 31 99202 3725. Tá? Aparecer como Rivanildo Menezes. Uma força para a gente, se você puder. Não é obrigatório, tá? Ninguém está aqui explorando ninguém, mas se você puder ajudar o nosso trabalho, será muito bom. E também, se você quiser a Bíblia, a BKJ, a nova versão, que não tem mais contradições, você pode estar entrando em contato comigo nesse WhatsApp, que eu te passo os valores e a gente manda ela para você. Você vai estar ajudando o canal também. 31992023725, Rivanildo Menezes, no Banco Nubank. Tá bom? Deus os abençoe. Muito obrigado por você estar aqui no canal. Até o próximo vídeo.